Efésios capítulo 5, versículo 18, tema da mensagem: a plenitude do Espírito Santo. Vamos ler? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todos juntos? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Assentem-se, por gentileza. A plenitude do Espírito Santo. Plenitude é algo que está completo, é algo que está cheio, é algo por inteiro. Isso é a plenitude do Espírito Santo. É quando o crente está completo, está transbordando da unção do Espírito Santo, está cheio, está inteiro. Antes de eu falar o que é a plenitude do Espírito Santo, eu quero falar o que não é. Eu quero falar o que não é, o que não representa ser cheio do Espírito Santo. Só falar em línguas, embora o dom de línguas, o falar línguas estranhas, seja dom do Espírito Santo, mas o só falar em línguas não representa a plenitude do Espírito Santo. Rodopiar, cair no chão, rolar de lá para cá, também não significa que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo, esteja vivendo a plenitude do Espírito Santo. Profecias estapafúrdias, mentirosas, não significa que a pessoa seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, assim como revelações insanas e várias estranhezas que acontecem no meio pentecostal, também não significa que a pessoa esteja cheia do Espírito Santo. O que é então a plenitude do Espírito Santo? Nós precisamos entender o que é batismo com o Espírito Santo e o que é plenitude do Espírito Santo. Batismo é uma coisa e plenitude é outra. Batismo é o derramamento de poder. Foi aquilo que Jesus fez ao derramar o seu Espírito sobre os discípulos. Ali foi o batismo com o Espírito Santo. E a consequência foi a plenitude foi a consequência desse derramamento. Então a plenitude vem depois do batismo. Então a plenitude foi o que eles receberam. Eles ficaram cheios. O batismo foi uma experiência inicial, uma experiência única. A plenitude é diferente, ela é contínua, é um resultado permanente. Você não é batizado com o Espírito Santo todos os dias, porque o batismo é uma vez só. Você fica cheio do Espírito Santo todos os dias. Você pode viver a plenitude do Espírito Santo todos os dias. É diferente de batismo. Plenitude é contínua, é um resultado permanente. A plenitude, ela não pode ser descrita com uma definição científica, mas ela pode ser explicada através de algumas passagens bíblicas, nas quais, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, registra que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Isso é plenitude. E plenitude é uma ordem de Deus. Diga, é uma ordem. Está no modo imperativo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja, aos Efésios, ele diz: enchei-vos. Diga, enchei-vos. Não é uma proposta alternativa, não é alternativa, mas sim é um mandamento, é uma ordem de Deus. Ser cheio não é uma opção, é obrigatório, porque é mandamento, e mandamento é para ser cumprido, mandamento é para ser obedecido.
ser cheio do Espírito Santo. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque o crente, ele pode se esvaziar. Ele pode estar vazio de Deus. Ele pode estar vazio do Espírito Santo. Nós podemos comparar a um copo. Você coloca água, aí você vai tomando esta água para saciar a sua sede. E esse copo ele vai esvaziar. Quando ele esvazia, ele precisa ser cheio novamente. Senão você não tem como saciar a sua sede. A água é proposital, que a água é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo sacia a sede do homem, sacia a sede da humanidade. À medida que você vai tomando a água, o copo vai esvaziando, então você vai precisar de mais água. É assim também com o crente. Você vai usando a unção de Deus, o poder de Deus. Lembra que quando aquela mulher tocou em Jesus, o que foi que ele disse? Alguém me tocou porque de mim saiu. Ele disse que dele saiu o poder. O poder estava nele, mas o poder saiu. Então, se saiu, nós podemos nos esvaziar do poder de Deus. Nós podemos nos esvaziar da plenitude do Espírito Santo. Por isso que Jesus, todos os dias, estava nos montes, estava nas praias, estava nos lugares a sós, para receber essa plenitude e continuar sempre cheio do Espírito Santo. E a ordem também é para nós: enchei-vos do Espírito. Nós podemos nos esvaziar. Muitos podem estar vazios, e é preciso sempre estar cheio. Este mandamento, esta ordem está no plural. Enchei-vos. É endereçado à totalidade da comunidade cristã. É para todos, diga, é para todos. A plenitude do Espírito Santo não é um privilégio para poucos. Não é para alguns. No Antigo Testamento era para reis, era para profetas, era para sacerdotes, para alguns homens que foram separados por Deus para realizar a obra, o trabalho de Deus. Mas hoje, no Novo Testamento, na era da graça, na dispensação do Espírito Santo, esta plenitude é para todos. Esta possibilidade é para todo o povo de Deus. Este verbo também está na voz passiva. O que é isso? Nós recebemos a ação, nós sofremos a ação do Espírito Santo. Então, Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, está nos dando o sentido do seguinte: deixai o Espírito Santo encher vocês. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa o Espírito Santo te envolver. Esse verbo também está no presente. E subentende que não é para ficar cheio uma vez e se esquecer. Subentende-se que não é para ficar cheio no futuro. Não é para ontem, não é para o futuro. Mas é para agora. É para o aqui e agora. É para hoje e também para amanhã. Ou seja, sempre se encham do Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Nós temos o selo da promessa, amém? Mas a ordem é para nós sermos cheios o tempo todo. Ficarmos cheios todos os dias. Ficarmos cheios em qualquer momento do dia. Tudo bem. Quais as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências de que o indivíduo, de que um cristão, de que uma pessoa está cheia do Espírito Santo? Quais são as evidências? Em primeiro lugar, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela manifesta uma vida de adoração.
verdadeira adoração ao Senhor. Ela manifesta uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Uma vida de gratidão. E também uma vida de submissão. Quando nós continuamos lendo aqui o capítulo 5, a partir do 19, no 18 ele dá ordem para sermos cheios do Espírito Santo. No 19 ele diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isto fala de adoração. A pessoa só pode adorar verdadeiramente a Deus quando ela está cheia do Espírito Santo. Amém? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso, meus irmãos? O que é isso, igreja? Isso é gratidão. A pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela é grata. Sujeitando-vos uns aos outros no amor do Senhor. O que é isso? Isto é submissão. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai evidenciar. Não é o que ela fala, mas é o que ela faz. É o seu testemunho, é o seu procedimento, é o seu comportamento, é o modus vivendi dela, a maneira dela viver, o modo dela viver. Isso é que vai determinar se ela está cheia do Espírito Santo ou não. Em segundo lugar, a segunda evidência de uma pessoa que é cheia, que está na plenitude do Espírito Santo, é que ela anda no Espírito. O apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne. Ele diz mais: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Então a evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo é que ela anda cheia do Espírito Santo. É que ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela é guiada pelo Senhor. Viver no Espírito é estar no centro da vontade de Deus. É fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é a existência de Deus dentro de nós. Isso é viver no Espírito. Não são somente as letras das canções. Não é pelo fato de eu ler algo a respeito do Espírito Santo que eu seja cheio do Espírito Santo. Não é pelo fato de eu postar algo no Facebook ou no WhatsApp a respeito do Espírito Santo sou cheio do Espírito Santo. Não é eu cantando uma canção que fala a respeito do Espírito Santo que eu sou cheio do Espírito Santo. É a minha vida que vai determinar. É a minha vivência que vai determinar se eu estou sendo cheio, se eu estou sendo guiado, se eu ando a vida do Espírito. Ser guiado pelo Espírito, ou seja, ser puxado, ser conduzido, ser levado. Isso é andar no Espírito Santo, isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é poder, meus irmãos. Poder é andar no Espírito e não cair no chão, dizendo está cheio. Note isso aí. Poder é andar no Espírito e não cair nele. O verdadeiro poder é andar no Espírito. A Bíblia nos manda andarmos no Espírito. Com relação ao cair, o Senhor mesmo diz na sua oração: não nos deixeis cair em tentação. Esse é o significado do poder, que é andar no Espírito. A pessoa cheia do Espírito Santo tem a vida controlada pelo Espírito. Ela se inclina para as coisas de Deus. Ela se inclina para as coisas do Espírito.
Paulo, falando aos Romanos, diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Aqui a carnalidade e a espiritualidade. Nossa mente afeta o nosso comportamento e, portanto, ela precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Porque se nós deixarmos a nossa mente ser controlada por nós mesmos, nós estamos perdidos. Então a nossa mente precisa estar moldada, ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, e não pelo modismo extravagante, pelos exageros, pela irracionalidade pentecostal, pelas essas coisas, essas loucuras que acontecem nessas igrejas. Coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Então a nossa mente tem que ser controlada pelo Espírito, não por esses exageros, e nem tão pouco também pela ortodoxia fria e morta de alguns calvinistas que negam o poder de Deus, que negam a existência dos dons do Espírito Santo. Nós não podemos ser controlados por eles. A nossa vida tem que ser centrada no Espírito, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Outra evidência da pessoa que é cheia do Espírito Santo: ela tem a mente transformada. Ela pensa nas coisas de cima. Ela pensa nas coisas de cima. O apóstolo Paulo diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque quem pensa nas coisas da terra é terreno. Mas quem pensa nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, é espiritual. Como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso pensamento? 24 horas no dia. Em que você tem ocupado o seu pensamento? Pegue um círculo, fatie esse círculo como se fosse uma pizza. Em que você tem pensado diariamente? Em Deus. Quanto por cento você tem pensado em Deus? Na sua família, quanto por cento você tem pensado na sua família? Na igreja, quanto por cento? Nas coisas boas, honestas, justas, honestas, em quanto por cento você tem pensado? Agora sobre a carnalidade, sobre a internet, sobre Facebook, sobre pornografia, fofoca, contendas, inimizades, carnalidade. Quanto por cento essa fatia ocupa diariamente na sua vida? Em quem você tem pensado? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? Está vazio do Espírito. Se está vazio, precisa ser cheio. Esse copo precisa ser preenchido, até mesmo transbordar. Hernandes Dias Lopes, ele diz que as igrejas no Brasil estão lotadas, estão cheias de pessoas vazias de Deus. Pessoas vazias de Deus. E as igrejas estão vazias de pessoas cheias de Deus. Essa é a realidade. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela mortifica a carne. Ela morre para si mesma. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. O apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas na nossa vida têm que ser mortificadas.
têm que ser abandonadas. Porque não tem como a pessoa ser cheia do Espírito Santo de Deus se ela está envolvida em prostituição, se ela está envolvida em bebida, em drogas, em fofoca, em contenda, na concupiscência. Não tem como. Não tem como ser cheio de Deus. Para ser cheio de Deus, tem que estar vazio dessas coisas. Outra evidência de que a pessoa é cheia do Espírito Santo: ela já não vive para si mesma, mas para Cristo. Já não vive para si mesmo, mas para Cristo. Como diz Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é ser cheio. Agora eu pergunto para vocês: estamos cheios de Deus? Temos vivido para Cristo ou temos vivido para nós mesmos? Temos vivido para Deus? No nosso dia a dia, temos vivido para Deus? Temos feito a vontade de Deus ou temos feito a nossa vontade? Porque viver na plenitude do Espírito Santo baseia-se no relacionamento pessoal com o Senhor. Pelo menos o poder dá uma hora. Pelo menos tire uma hora do dia para ler a sua Bíblia, para orar, para meditar, para estar sós com Deus, para se relacionar com Deus. Mas não é somente relacionar com Deus, mas relacionar-se bem com as outras pessoas. Porque se relacionar todos os dias, nós nos relacionamos com as outras pessoas. Mas como é que nós nos relacionamos com essas pessoas? Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar. Amém? Diga: eu preciso me esvaziar. Por quê? Esvaziar de quê? O homem sempre está cheio de alguma coisa. A mente está cheia de alguma coisa. O coração está cheio de alguma coisa. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então o homem sempre está cheio de alguma coisa. Alguns estão cheios e embriagados. E o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis. Não vos embriagueis. A pessoa embriagada, ela está fora da sua realidade. Ela não tem domínio, não tem comando nas suas faculdades mentais. Ela não tem noção de altura, de distância. Ela não tem noção de tempo. Ela está embriagada. A mente dela foi alterada por substâncias psicóticas, psicoativas. Ela está embriagada. E o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis. Ele usa aqui o vinho. Mas não é só de vinho que a pessoa pode estar embriagada. Muitos estão sim embriagados pelo álcool. Muitos têm compulsão de ingerir bebidas. Se não ingerir bebidas, não vive. São viciados em bebidas alcoólicas. Estão embriagados. Outros estão cheios e embriagados de substâncias psicoativas. A maconha, a cocaína, o êxtase, tudo quanto é tipo de drogas. Estão em busca de excitação, de prazer e de excitação. Outros estão embriagados pelo sexo, embriagados pela internet, embriagados, intoxicados pelos sites pornográficos. Estão se enchendo, estão cheios do lixo mundano, desse lixo que está aí na internet. Embriagados pelo sexo, embriagados pela masturbação, embriagados pela pornografia, embriagados pelo adultério. E Paulo diz: não vos embriagueis.
Alguns estão cheios até mesmo de demônios. Embriagados de demônios. Outros estão cheios de impurezas. Ainda outros estão embriagados de si mesmos. Embriagados pela carne. Embriagados pela fofoca. Embriagados pela contenda. Embriagados pelos pecados da língua, porque a língua coça. Pela maledicência, pela injúria, pela mentira, pela fofoca. Embriagados. Embriagados de si mesmo. Outros embriagados pela competição. Embriagados pela busca da fama, de títulos, de poder, de ganância. Embriagados pelo primeiro lugar. Embriagados pela glória. Embriagados por uma igreja cada vez maior, não necessariamente santa, mas uma igreja grande. Deus não quer somente uma igreja grande. Deus quer uma igreja grande e uma igreja santa. Muitos estão embriagados por essas coisas. Muitas igrejas estão embriagadas pelo poder. E quando a igreja não fala mais em pecado, quando a igreja não prega mais contra pecado, quando a igreja não fala mais sobre arrependimento, sobre conversão genuína, conversão verdadeira, sincera, quando a igreja não fala mais a respeito do caminho apertado, quando não se fala mais a respeito do negue-se a si mesmo, quando não fala mais a respeito de santidade, de eternidade, sabe o que está acontecendo? A igreja está embriagada com o vinho da Babilônia. Está embriagada pela idolatria. Idolatria dos métodos. Idolatria das estratégias. Dos alvos. Do empreendimento. Do entretenimento. Dos eventos. Vai se embriagando dessas coisas. Vai se esvaziando de Deus. Embriagados pelos arraiais. Embriagados pela confraternização, embriagados pelas festas, embriagados por abrir suas próprias igrejas, embriagados de deslealdade, de desonra, de insubmissão, estão embriagados de feitiçaria, embriagados de tudo isto, cheios de tudo isto, mas vazios de Deus. Aí Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Mas essas embriaguez da igreja também provoca contenda. Essa embriaguez da igreja está provocando o evangelho fraco, o evangelho superficial. Está provocando divisões. Está provocando descontentamento, escândalos, descrença em Deus, está provocando apostasia, a morte da fé. Estão embriagados pelo mundo, embriagados por coisas efêmeras, passageiras. Está indo para o inferno e levando muitos com ela. A ordem de Deus é: sede cheios do Espírito Santo, embriagados pelo poder do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. As pessoas achavam que os apóstolos estavam embriagados de vinho, mas não era de vinho, era do Espírito Santo. Era de um vinho sim, mas um vinho novo, o vinho de Deus, o vinho do Espírito Santo, a unção, a plenitude do Espírito Santo de Deus. A ordem de Deus para mim e para você, meu querido, é sermos cheios. Não é opção, é ordem, é mandamento. Sede cheios do Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando nós lemos a respeito do batismo, o texto
diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Alguns ficaram cheios do Espírito Santo. Quem, gente, ficou cheio do Espírito Santo? Quem, gente, ficou cheio do Espírito Santo? Todos, são todos. É para todos. A ordem é para todos. A ordem é para você, jovem. A ordem é para você, pastor. A ordem é para mim. A ordem é para todos nós. O maior milagre ocorrido no dia de Pentecostes foi a transformação que se operou no discípulo de Jesus quando eles foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo transforma. Aquele fogo transformou a vida deles. Eles antes estavam trancafiados atrás de uma porta com medo dos judeus. Depois que foram batizados com o Espírito Santo, ninguém mais conseguiu deixá-los dentro de uma sala com as portas trancadas. Porque o fogo do Espírito Santo os transformou. Eles passaram a viver a plenitude do Espírito Santo. Quando você continua lendo Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4, no versículo 31, a Bíblia diz que eles estavam orando. E quando terminou a oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a pregar com intrepidez a palavra de Deus. A oração é um dos meios pelos quais nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Continua lendo. Você vai ver que Pedro, quando ele estava explicando a respeito da missão do reino de Deus, ele fez isso cheio do Espírito Santo. Perante as autoridades, Pedro explicando a missão do reino de Deus, ele fez isso cheio do Espírito Santo. Aí nós vemos a plenitude de Deus na vida de um homem. A Bíblia diz que as multidões afluiu para ouvir os apóstolos. E em determinado momento não tinha mais onde colocar os enfermos, eles colocavam nas macas, para ver se pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles e ficariam curados. Era isso que acontecia. Eles ficavam curados. Olha a plenitude de Deus quando o homem está cheio do Espírito Santo. A sombra do Onipotente. Aquela mesma sombra que veio sobre Maria e a fez engravidar através do Espírito Santo, a fez engravidar do Senhor Jesus. A sombra do Onipotente se estendia sobre a imagem dos apóstolos, sobre a sombra, e eles eram curados. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Você continua lendo Atos dos Apóstolos, chega no capítulo 9, fala da conversão de Paulo. O que foi que aconteceu? Jesus mandou Ananias orar por Paulo. Para quê? Para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Ora por ele, que ele vai ficar cheio do Espírito Santo. Oração poderosa de Ananias, hein? Através da oração de Ananias e do poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo, ele impactou o mundo da época. Mas, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é só fazer milagres e maravilhas. Eles eram cheios e faziam milagres e maravilhas. Mas, igualmente, ser cheio do Espírito Santo é também ser apedrejado até a morte e ainda dizer: Senhor, perdoa os pecados deles, porque não sabem o que fazem. Isso foi Estevão. Era cheio do Espírito Santo para pregar, também foi cheio do Espírito Santo para morrer e morrer apedrejado. Somente quando somos cheios do Espírito Santo nós temos a capacidade de entendermos as coisas que nos cercam. Nós temos a capacidade de entendermos o mundo ao nosso redor. Isso para cima, isso para dentro de nós e isso para os lados, para o nosso redor. Foi isso que aconteceu
com o profeta Isaías. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Isso aconteceu quando ele se esvaziou de si mesmo. Isaías, no capítulo 6, o trecho que fala a respeito da visão de Isaías. Primeiro, seu olhar dirigiu-se para o alto. Ele disse: eu vi o Senhor assentado no seu trono, no seu alto e sublime trono. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele tem experiências sobrenaturais com Deus. Mas Isaías não viu só Deus. Isaías não viu só o trono de Deus. Isaías não viu só a glória de Deus. Sabe o que Isaías viu também? A sua própria miséria. Quando ele olhou para dentro dele mesmo. Ai de mim. Eu estou perdido. Eu vi o Senhor da glória. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho iniquidade, eu tenho pecados. Eu cometo erros, eu cometo falhas. E agora eu estou perante o Rei da glória. O que será de mim? Ele fala isso quando ele olha para dentro de si mesmo. Quando ele olha para a sua miséria. Só o homem que é cheio do Espírito Santo pode ver isso. Quando ele olha para a sua miséria, ele chega à conclusão: estou perdido. Ai de mim. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. E tem gente que diz: não me julguem. Só Deus fará isso. Só Deus pode me julgar. Então as pessoas dizem: não me julgue. Só Deus irá me julgar. E você não teme por isso, não? Você já parou para pensar que você será julgado por Deus? Que você será pesado na balança? E de acordo com os seus pecados, se a balança pender contra você, você não teme isso? Só pelo fato de ser julgado por Deus? Você acha que Ele vai usar da misericórdia? Ele vai usar da misericórdia, sim, mas também da justiça. Então Isaías está nessa situação. Ele olha para dentro de si mesmo, ele vê a iniquidade. Todo encontro com Deus nos leva a nos esvaziarmos de nós mesmos. Todo encontro com Deus nos leva a nos esvaziarmos de nós mesmos. Então sua visão é para a altura. Ele viu o Senhor sublime. Sua visão é de profundidade. Ele olhou para dentro de si mesmo. E sua visão também é de largura. Ele olhou para o mundo. E o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, depois de curado, depois de perdoado, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele recebeu o chamado de Deus. Deus está chamando homens e mulheres cheios do Espírito Santo que possam fazer a diferença nesses dias. Deus está em busca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus não está à procura de crentes que venham todos os domingos para a igreja e que passa ano, sai ano, entra e sai, entra e sai, entra e sai, e nada muda. Não. Deus está em busca de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Homens que tenham compaixão das almas. Homens que estejam com Deus para pregar o Evangelho e transformar o mundo. Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece. A igreja não cresce, mesmo que esteja lotada todos os domingos. Não havendo profecia, o povo perece. E não havendo paixão pelas almas, a igreja também perece. O mundo, por sua vez,
também perece. A nossa maior necessidade é recebermos o poder do alto. Leonard Ravenhill, ele disse que de tudo o que o homem precisa é adquirir a unção. De tudo o que nós precisamos é de adquirirmos a unção do Espírito Santo de Deus. Porque a unção do Espírito Santo de Deus é que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Amém? Porque quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela pode fazer mais. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela faz aquilo que vazia ela não faria. E o que é preocupante, meus irmãos, é que quando os pecadores estiverem diante do trono de Deus, sendo julgados, eles poderão dizer: Deus, se os crentes fossem cheios do Espírito Santo, se os crentes transbordassem do Espírito Santo, se os crentes tivessem fogo do Espírito Santo, eu agora não estaria indo para o fogo do inferno. Os grandes avivalistas, eles levaram multidões para Cristo, porque eles sempre andaram na plenitude do Espírito Santo de Deus. Foi que fez a diferença na vida deles. Plenitude. Não é o batismo. O batismo é o começo. A plenitude é a sequência, é a consequência. São todos os dias. Sempre está cheio. Não pode ser esporádico. Não é a unção de ontem, é a unção de hoje. Não é a unção do ano passado, é de agora. Isso é plenitude. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo e Ele dá uma ordem para esta igreja: ser cheia. Enchei-vos do Espírito Santo. Se esvazie de todas as outras coisas e se encham do Espírito Santo.